Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho,
combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém. Aqui, irmãos, nessa epístola, percebemos a colocação bem assertiva, bem direcionada, clara de Paulo, apóstolo, com relação àqueles irmãos de Colossos, os quais ele encontrava dentro das propostas apresentadas no Evangelho. E a esses tais, ele se dirigia chamando a eles de santos e fiéis, e não por acaso. Porque ser santo, irmãos, não é ser perfeito. E ser santo é proposta de Cristo na vida de todos aqueles que são seus. Nós precisamos de ser santos. E essa proposta era absolutamente impossível. Ninguém poderia de si mesmo fazer-se santo pelas suas obras. Ninguém poderia alcançar essa posição em Cristo se Cristo não tivesse outorgado a ele o perdão, para que a partir então de um perdão imerecido, o ser humano pudesse caminhar na direção de um aperfeiçoamento. Porque os irmãos veem com muita clareza que a humanidade caminha não é para um aperfeiçoamento, ainda que sob a visão científica e tecnológica, podemos compreender que sim, há um grande aperfeiçoamento do conhecimento, a multiplicação do conhecimento é evidente. Mas no tocante aos valores fundamentais da vida, a nossa caminhada não é de progresso enquanto humanidade. Enquanto humanidade, nós caminhamos, lamentavelmente, de treva em treva e de queda em queda. E essa realidade, irmãos, não será mudada. Essa realidade seguirá adiante, porque o homem natural, o homem desse mundo, ele vai amadurecendo em tudo quanto a inclinação da carne propõe. Mas aquele que é chamado para ser santo, ele vai se aperfeiçoando em Cristo. E de tal maneira que o Evangelho da Graça, que é uma riqueza, um poder maravilhoso, ele vai promover em nós uma transformação tão radical e tão profunda, e tem feito isso, que de homens simples e naturais, quando se fala homem, entende-se as irmãs, obviamente, nós passaremos a ser criaturas celestiais, pela nossa postura, pela nossa vocação, pelo exercício de nossa fé. Porque, irmãos, Paulo, ele dava graças a Deus, apresentava perante a essa irmandade o que ele via lá dentro, no corpo daquela igreja. A caridade, o amor, e que eles estavam caminhando, fazendo um progresso nessa caminhada espiritual. Porque desde que nós nascemos, nós estamos seguindo um curso, a marcha da vida. A marcha da vida é a nascimento, o crescimento, a maturidade, velhice e morte. E debaixo desse ciclo, nós vamos fazendo nossas escolhas, até que nosso tempo acabe. Até que o Senhor diga, cessou seu tempo. A partir desse momento que o tempo acaba, não há mais negociação. A morte também não aceita negociação. É só até o momento da morte é o tempo disponível para nós. Nós só temos essa vida. E é agora. A nossa escolha, ela é feita todo dia. E cada um de nós, individualmente, vai prestar conta perante Deus, nos tribunais eternos, de tudo quanto fez com esse corpo, por intermédio desse corpo.
ou bem ou mal. Paulo sabia disso, compreendia isso. E ele persuadia seus irmãos a oração, a busca, e enaltecia neles as virtudes que ele achava. E olha o que ele pediu: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ele pedia que a igreja ficasse cheia do conhecimento da vontade divina em si mesmo. Afinal, eu devo saber o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, até onde Ele espera que eu vá, o que Ele espera que eu faça, quais são os limites que eu estou preso em mim mesmo, até onde eu poderia ir e não estou indo porque eu não pergunto, porque eu não tenho contato com Deus, porque eu não oro o suficiente, porque eu não santifico o suficiente, eu não sei até onde eu podia chegar. Oxalá que nós fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus e também, irmãos, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A inteligência humana é muito boa, é utilíssima, mas só para essa vida. Terminou essa vida, a inteligência humana não tem nenhuma eficácia. A inteligência humana não tem nenhum operar no pós-morte. A inteligência humana só funciona debaixo do sol. A inteligência divina, o conhecimento divino, passa pela fronteira da morte. Quem está cheio da ciência de Deus, quando ele passa pela porta da morte, aquilo que é de Deus está com ele, passa com ele. Ele chega do outro lado, carregado daquilo que é santo, daquilo que é puro. O que mais o ser humano leva? O rei falou: eu esquadrinhei debaixo do sol, olhei tudo que o homem faz, pesquisei, procurei fazer tudo que o homem pode fazer. Todas as alegrias, diversões, todos os prazeres, todo o conhecimento, eu olhei tudo. E eu concluí uma coisa: tudo não passa de uma grande ilusão. É tudo vaidade. Só tem uma coisa, irmãos, que não é vaidade. É nos enchermos do conhecimento do eterno. Nos enchermos daquilo que é santo e puro. Quanto mais você carregar de Deus em você, é a própria eternidade que mora em você mesma. O Senhor Jesus falava algumas coisas, irmãos, que aqueles homens não entendiam, mas nós entendemos hoje. Ele falava algumas coisas que eles ficavam perturbados, mas hoje nós não nos perturbamos mais. Eles se justificavam a si mesmos dizendo: nossos pais comeram do maná, do pão do céu. Jesus falou com eles: vossos pais não comeram do pão do céu, mas caiu o pão do céu. Nossos antepassados narram isso. Mas desse céu aí, ó, o pão que desce do céu sou eu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue não morre mais. Eles ficaram assustados. Mas que homem é esse? E que palavras são essas? Podemos comer da sua carne e beber do seu sangue? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos discípulos foram embora depois desse discurso. Foram retirando. Um dos discípulos ainda foi admoestar o mestre. Está pesado esse discurso aí. Depois que o senhor começou a falar isso, seus seguidores foram embora. O senhor vai ficar sozinho. O senhor falou com ele: vocês também podem ir embora. Fica à vontade. Eles caíram em si mesmo. Pedro abaixou a cabeça e falou: não, Senhor, nós nunca escutamos palavras como as suas. Nunca vimos autoridade como essa que sai de tua boca. O Senhor tem palavra de vida eterna. Ele confessou: o Senhor é o pão da vida. Nós vamos continuar. Isso, irmãos, é o segredo do Evangelho.
A palavra de Deus, quando ela é alimentada, ela transforma, muda. Até mesmo as pessoas que ficavam de longe, vendo o operário do Senhor Jesus, foram atingidas, como um raio, pela sua virtude. Como Nicodemos. Eles julgavam Jesus. Esse homem não é de Deus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nicodemos falou, escuta, mas na nossa lei, um homem pode ser condenado sem ser ouvido? Ah, porventura, você também foi enganado por esse charlatão aí? Irmãos, a palavra dele era essa daí. Eu tenho comigo a vida eterna. Meu Pai tem a vida eterna. E eu também tenho. Eu e o Pai somos um só. É Deus humanizado em Jesus. Deus se fez homem em Jesus. Com isso ele se identificou conosco na plenitude da identidade. Em tudo, ele foi um homem perfeito. Sentiu dores, cansaço, tristeza, angústia. Tudo ele sentiu. Ele pode nos representar. Legitimamente, ele é homem. Legitimamente, ele é Deus. Sem nenhum pecado. Porque não teve nenhum homem debaixo do sol sem um pecado sequer. Nenhum. Exceto Jesus. Nenhuma marca dele foi achada. Nenhum sinal. Nenhuma assinatura da treva. Irrepreensível. Por isso, ele dizia, vocês se alimentem de mim. Eu trago comigo o segredo da vida. Porque o primeiro Adão trouxe consigo o segredo da morte. E todos morreram. Eu tenho comigo o segredo da vida. Quem ouve as minhas palavras, crendo nelas, olha o que ele disse. Vocês que estão com sede, vem aqui. Eu vou matar a sede de vocês. E tem mais. Se vocês crerem em mim, dizia ele, ao escutar minhas palavras, vai se formar em você um rio de água viva, que vai saltar com vocês dessa vida para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Compreende isso, irmãos? Alimentar de Jesus é alimentar da palavra dele. É beber dessa água. E essa água não é só a palavra, ela é muito mais profunda. Porque ele falou, se eu não for o Pai, eu não vou enviar meu Espírito. Mas chegando lá, eu quito a conta de vocês, quando eu morrer na cruz, e vou enviar o Espírito Santo Consolador. Exatamente o que ele fez. Foi num dia de festa, sabe, irmão, o Senhor Jesus? Era um dia de festa. Ele fez essa pregação porque estavam apertando ele muito. Com que autoridade você faz tudo isso que está fazendo? Quem te outorgou autoridade? Não frequentou sinagoga, não tem família importante, não tem estudo. Quem é que te dá autoridade para fazer essas coisas? E a autoridade era tamanha que ninguém podia negar, porque até o morto saía da sepultura. Os demônios gritavam, nós te conhecemos. Não tinha como negar a autoridade absoluta. Glórias ao Senhor. Falava para a morte, cala-te, a morte calava e ia embora, e ficava a vida, voltava a vida daquele morto. Não tinha como negar. Que autoridade é essa? Perguntaram para João também. Quem você é? Você é o Cristo? Eu falei, não, sou Cristo. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Eu falei, não sou nada. Quem que você é? Eu sou uma voz que clama pelo deserto. Aí Jesus espera a pergunta e perguntou, eu também quero perguntar para vocês uma coisa. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Porque se eles falassem, era do céu, ele perguntaria, por que vocês não creram então? Se eles falassem, era da terra, aquele povo apedrejava eles. Eles como uma raposa, nós não sabemos. Eu também não vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Mas nós sabemos
Com que autoridade ele faz tudo? Vocês viram aqui? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, nele. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, isso aqui são hierarquias celestiais, viu? Tronos, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Vocês percebem a autoridade do seu mestre? Percebem o poder do nosso Senhor? Ele que criou tudo. E tudo está sustentado pela força do poder dele. E não por acaso, ele quando fazia esse discurso, era uma época de festa chamada tabernáculo, porque Israel comemorava-se 3 festas principais. A festa de Páscoa, da Páscoa, que era a libertação do povo do pecado, da mão de Faraó, lá no Egito. 7 semanas depois, tinha a festa de Pentecostes, chamada Festa da Semana. E depois, no 7º mês, a última festa, que era chamada Festa de Tabernáculo. Essa festa, ela tinha uma particularidade. Aquela primeira festa, os irmãos conhecem. A Páscoa representava a soltura do povo hebreu, que também fazia figura Jesus, que viria como Cordeiro Pascal. Cumpriu-se em Jesus quando ele foi crucificado. 7 semanas depois, tinha uma festa chamada Festa de Semanas. O povo saía para colher os primeiros frutos do campo e entregava para o sacerdote. Era a festa da semana, os primeiros frutos de Israel. Era uma oferta ao Senhor. Depois de 7 semanas da Páscoa. Cristo foi crucificado na época de Páscoa. 7 semanas depois, aconteceu um evento maravilhoso, que muitos hoje falam que não existe mais. Lamentavelmente, tem muitos cristãos que não acreditam mais nisso. A dispensação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito que Joel profetizou. Vou derramar meu Espírito sobre a carne. Glória ao Senhor. 7 semanas depois, o Espírito de Deus desceu ali, com grande autoridade sobre aqueles homens. E eles começaram a glorificar a Deus, não para pegar trigo, centeio nem cevada, mas para buscar as grandezas de Deus e entregar para os seus companheiros numa língua que eles não sabiam falar, um idioma que eles não dominavam, mas pelo Espírito Santo eles falavam. E Cristo fez essa pregação numa festa chamada Tabernáculo. É a última festa do ano. Depois daquele momento ali, já os campos de Jerusalém não produzem mais nada, só no ano seguinte. O Senhor estava dizendo, agora é o derramamento das últimas dispensações. Desde que Cristo foi crucificado, até ele voltar, nós estamos vivenciando uma dispensação dos tabernáculos. Sabe como é que eles faziam? Eles saíam de casa, ficavam em cabanas, dormiam fora de casa. E de noite, eles ficavam fora das suas casas. E eles lembravam, nós já fomos nômades, já andamos pelo deserto. Eu olhava as estrelas. E eu sempre penso isso, quando o Senhor me traz essa parte adiante. É que vendo as estrelas lá em cima, eles deviam perguntar para si mesmos, onde será que Deus fez a morada dele? Lá naquele alto tão excelente. E nós morando aqui em cabana. Foi lá naqueles lugares mais magníficos, mais altos. Foi lá que ele colocou o seu nome como cidadã e cidadão daquela cidade. Nós somos chamados para isso, para essa grande mudança de comportamento. Enquanto a humanidade toda caminha em passos largos para os abismos, cantando como um novilho que vai ao matadouro, sem saber o que espera, nós vamos sacrificando nossos desejos, mortificando a nossa carne, falando não muitas vezes para a nossa natureza. Seguimos adiante. Ainda que muitas vezes sofrendo, cansado, provado, tentado, machucado, desempregado, doente, seguimos adiante. E quantas vezes for necessária, nós confessaremos que Jesus é o nosso bastante fiel e suficiente Salvador e amigo. Nele nós podemos todas as coisas. Tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que morreu na cruz por sua causa, que demonstrou um amor tão profundo que nem o inferno acreditava que ele fosse tão longe nesse amor tão profundo. Levantou-se de entre os mortos. E Paulo, na ciência eterna, dizia,
Oh, profundidade das riquezas! Oh, profundidade! Onde está a morte? A tua vitória. Oh, inferno, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus se levantou e vai levantar cada um de nós também. Você lamenta por aquele que foi embora que você amava? Não lamente mais. Daqui a um tempo nós encontraremos todos juntos na nossa cidade. Aquele que tombou fiel não morreu. O Senhor falou, aqueles que estão em mim não morrem, mas passam dessa vida para outra vida. Glórias ao Senhor. Não desanime na sua jornada. Não olhe para trás. Aquela mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O Senhor falou, aquele que mete a mão no arado, se ficar olhando para trás, não é apto para fazer aragem. Meteu a mão no arado, segue adiante. Vai chorando, vai caminhando. Vai plantando no choro, que já já você vai colher no júbilo e na alegria. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem tempo de você apanhar, mas tem tempo que você vai bater também. Glória. E não é bofete, não é murro. Não. É bater na proposta do Senhor, na santidade, no desejo, na integridade da fé. É não se afastar dos propósitos divinos. Aonde Deus te pôs, fica lá, não corre da guerra. Não larga teu posto. Não abandone o seu lugar. Aonde o Senhor te colocou, seja onde for, cumpre o seu papel. Faz aquilo que fez aquele homem, Gideão. Malhando um trigo, cansado, provado, sozinho, tentando fugir da mão dos inimigos. Apresentou-se ele um varão, falou assim, varão valoroso, vai nessa pouca força. Valoroso, logo eu estou arrebentado, eu estou sozinho, todo dia vem os inimigos, toma tudo, eu estou tentando livrar a casa de meu pai. O Senhor vai fazer um livramento pela sua mão. Mas eu não posso, eu sou o menor da minha casa. Você é o menor da casa sua, mas o maior de todos chegou aqui para te representar hoje perante esse Deus. Irmão, não tem ninguém que possa se fazer pequeno quando Cristo se torna seu aliado. Não tem ninguém derrotado quando Cristo é seu ajudador. Não tem ninguém perdido quando o Senhor é sua luz. Não tem ninguém amaldiçoado quando Cristo te abençoou. E você está com medo da maldição? Receba a bênção da palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está com medo do futuro? Jesus Cristo é o futuro seu. Não tenha medo do amanhã. Quem não tem Deus tem que ter medo de qualquer coisa. Até de um gato tem que correr. Quem tem Deus não tem que ter medo de nada, porque sabe, eu estou na mão do Senhor. Tudo Ele pode fazer por mim. Quantas vezes tentaram matar esse homem? Cercaram, armaram ciladas, juraram de morte. 40 homens são os melhores juízes. Assim, nós não comemos, não bebemos enquanto nós não matar Paulo. Esse homem tem que morrer. O Senhor falou, ninguém mata Paulo. Enquanto ele não fizer tudo que eu mandei, não morre Paulo. Morre todo mundo, mas Paulo fica vivo. Glória ao Senhor. Morre muitos, mas você fica vivo. Alguém falou que você vai morrer, o Senhor te fala, você vai viver, e vai viver para servir ao teu Deus. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus, irmão. Sede santo, sede puro, seja limpo, é fiel, honesto. Acumula as boas obras, porque quando você dobrar seu joelho, Cristo está comprometido com sua oração. Paulo falou, eu cumpro o resto das aflições. Não que Cristo deixou conta para pagar, não que Paulo cumpriu um saldo que Cristo deixou devedor, nunca. A obra de Cristo é suficiente, total e absoluta. O que Paulo dizia é o seguinte, eu agora aprendi a sofrer pela igreja. Aprendi a gostar desse povo, aprendi a amar essa gente, e quando esse povo está apertado, eu sinto aperto, eu sinto tremor por fora e temor por dentro. Quando alguém fica fraco, eu perco o sono à noite. Quando alguém enfraquece, eu perco a minha alegria de comer. Agora eu vivo para proteger esse povo. Glórias ao Senhor. Viva para proteger essa gente, que Cristo vai proteger até a tua casa. Protege o povo de Deus, que Deus te protege. Defende a verdade, e a verdade se levanta no tribunal e te defende no último dia. Glórias ao Senhor. A palavra do Senhor é essa. Faça o bem, e o bem vai trabalhar a teu respeito. E não temo o que possa te fazer um homem, porque fiel é aquele que te chamou. Fiel é o teu ajudador, o poderoso de Israel.
que não fez essas estrelas michuruca, não, nem essas galáxias, não. Ele fez com as potestades do céu, as hierarquias mais altas, os querubins, aqueles anjos que quando chegam na terra, a terra inteira fica iluminada quando eles passam por aqui. Ilumina até esse universo. São anjos que nós nunca vimos. Eles foram, todos eles, feituras do Senhor. É Ele que pode sustentar a sua caminhada, os seus passos. Na mão dele você está seguro. E ninguém te tirará da mão dele. Ou porventura tem algum espírito que teria a petulância, a coragem, a ousadia de se apresentar perante o Senhor e desafiá-lo a teu respeito? Antes escondido pelas cavernas do inferno que eles andam. Glórias ao Senhor. O Senhor te chama de bem-aventurado, de bem-aventurada. O dia do Senhor vem vindo. Prepara-te para aquele grande dia. Prepara-te para o grande encontro. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás. Muitos correram da guerra. Naquele dia vão ficar com muita vergonha. Quando se levantarem os heróis da fé, os novos heróis da fé, a Maria, João, Pedro, Tiago, José, Antônio, todo mundo vai se levantar. Herói da fé, você venceu, mulher, você venceu, homem. Tome a porção do teu Senhor, entra no gozo, no regozijo que não acaba. Você dorme de noite? Aonde vai sua alma? Quem toma conta de você? É o Senhor que vela por ti. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso eterno Deus e Pai celestial, graças te damos, Senhor, por esta santa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, reunidos para cultuar a ti, Senhor, este culto de louvor, a tua santidade. Graças te damos, Senhor, pela boa ordem, pela boa presidência que deste ao teu servo, pelos hinos que cantamos, Senhor, e sentimos a tua presença entre nós. Muitos de nós entramos aqui, Senhor, aflitos, preocupados, Senhor, com alguma situação, mas te damos graças, Senhor, porque já na primeira oração sentimos a tua presença. Te damos graças maiormente, Senhor, pela revelação da tua palavra, que veio, Senhor, nos fortalecer, nos enriquecer, nos revestir daquilo que é do céu, Senhor, pois a nossa pátria não é aqui na terra, mas há uma pátria preparada para nós no reino da tua glória, e tu nos vieste nesta tarde revestir daquilo que é do céu, Senhor, nos derramando sobre nós as tuas virtudes, o teu poder para nós vencermos todo o mal. Continua nos abençoando-nos e nos ajudando na nossa jornada, Senhor, nos fazendo vitoriosos em ti, Senhor, em tudo, Pai eterno. Pela nossa força não chegaremos ao fim vitoriosos, mas pela tua força, pela força da tua palavra, tu nos farás vencer todo o mal. Te damos graças por tudo, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Nos encontraram, nós vamos ler somente que nós vamos começar no versículo 26 do capítulo anterior. O capítulo 1, o final dele, o 26, e na sequência depois, o capítulo 2, até o versículo 3. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Até aqui somente. Glória a Jesus. Queridos irmãos, quando o Senhor guia o santo culto pelo seu Espírito Santo, e esta guia tem o comando total em nós, na oração, no cantar dos hinos, na comunhão. Depois vem a palavra. Os irmãos vejam que é como uma máquina que tudo de forma harmoniosa funciona e produz alguma coisa. Assim são os santos cultos. Quando o povo vai à casa do Senhor, com a boa intenção de buscar aquilo que é do alto, entendendo que depende de Deus em tudo e que dele necessita para poder vencer mais uma etapa. Porque esta etapa que chegou até as 10 horas de hoje, nós vencemos pela bondade de Deus. E das 10 horas em diante, até a outra vez que estivermos reunidos, à noite, hoje ou a hora que for, o Senhor nos vai levando passo a passo, vencendo as dificuldades desta vida presente, mas conservando em nós a eficácia da fé e da nossa crença no Filho de Deus. Então são etapas que vamos vencendo, mas sabendo que durante cada uma delas nós vamos tendo dificuldades e obstáculos que surgem a cada momento, que são necessários poder, força de Deus e luz para que nós tenhamos condições de vencê-las. De outra maneira, nós somos vencidos. Ainda antes da oração, o Senhor deu de falar das necessidades que temos, do revestimento daquilo que é de Deus, para que nós não venhamos a ficar estagnados, parados, ou com deficiência na nossa caminhada nesta graça. Então é necessário ir repondo o que falta, e um pouquinho mais se o Senhor quiser dar, não é assim, irmãos? Bendito seja Deus, que colocou no coração dos seus filhos o desejo destas coisas. Não fora isto, nenhum destes irmãos estariam aqui hoje. Hoje é domingo, é dia de descansar, não é? Porque é levantar cedo. Tem gente que veio de longe, teve que levantar bem mais cedo do que o costume num domingo. E por que isto? Porque eu quero ir à casa de Deus, buscar o que eu estou necessitando. E, na verdade, se fosse perguntar a cada um de nós o que é que estás necessitando, nós mesmos não sabemos descrever. Quem é que sabe o que precisa de Deus aqui? Se for detalhar,
não temos condição, porque é Ele quem conhece o que precisamos, não é? Só Deus sabe o que é que está faltando em nós. E por conta disso, irmãos, os irmãos vejam que interessante. Começou o Santo Culto, fomos cantando os hinos, louvando a majestade divina. E o Espírito de Deus, então, irmãos, em cada coração, colhendo os resultados até hoje. O que aconteceu, quais as expectativas, qual é a condição de saúde espiritual, o que precisa, se está bem, se precisa corrigir alguma coisa, como se faz, irmãos, no exame médico, exame de sangue, por exemplo, quantas coisas que se podem ver no exame, coisas que podem demonstrar que estamos com saúde ou que estamos enfermos. Quantas vezes a nós parece que estamos tão bem de saúde e fazemos um exame de sangue e quando o médico abre, ele se vê até estranho. Como é que você pode desse jeito? Parece que está tão bem, mas olha, você tem problema aqui, ali, aqui, assim por diante. E às vezes descobre até alguma coisa grave que ainda dá tempo de corrigir ou não dá mais tempo também. Não é assim? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é radiografar, não é fazer um exame por imagem, mas Ele que penetra dentro de nosso ser, examina os nossos corações e traz então as necessidades de cada um. E daí o Senhor prepara o alimento conforme a necessidade. Os irmãos perceberam hoje, pelo hino último que cantamos, que o Senhor está querendo revelar aos nossos corações. É claro que isso é para quem quer, irmãos. Se a pessoa não quer, ainda que faça um exame médico, foi no médico, tirou sangue, desmaiou para tirar o sangue, depois fez o exame, veio com um pacote de papel, mas não levou para o médico. Guardou. Ah, mas eu estou bem. Mas você não fez os exames? Agora você precisa levar para quem pode te dizer o teu estado de saúde. Não, mas eu estou me sentindo bem. Eu só fiz para cumprir um protocolo aí, mas eu estou bem. Irmãos, nós não podemos pensar assim. Então tinha, para os irmãos ver como é que funciona isso. Tinha um ancião e um cara, um homem de Deus, numa cidade que vivia ali tranquilo. E o Senhor Deus usou de João, que estava detido no cárcere, e disse: João, escreve uma carta para aquele ancião daquela cidade, dizendo assim: eu sei as tuas obras, e sei que você diz assim: rico sou, e de nada tenho falta. Estou bem. Mas escreve para ele assim: você não sabe que és um pobre, miserável, cego e nu, e perdeste a graça. E ele não sabia, e achava que estava rico. Mas então eu aconselho você que de mim você compres o ouro provado no fogo e vestidos para cobrir a tua nudez. Veja, irmãos. Outro também achou que estava muito bem e o Senhor Jesus falou: João, escreve para aquele outro, que ele acha que está muito bem, não é? Mas diga para ele que ele está morto. Ele morreu. Morreu nas virtudes, morreu na esperança, morreu na confiança, morreu na pureza. Mas é um ancião, ele está diante do povo. Mas mesmo estando morto, mas aconselha a ele que se arrependa. Como é que pode um morto se arrepender? Ele não estava morto fisicamente,
e não tinha morrido diante de Deus de uma vez, com a segunda morte. Ele tinha morrido nas virtudes, morrido nas condições de agradar a Deus e não percebia. E nós não cantamos aqui, revela, Senhor. Então aqui está a palavra da revelação. E essa revelação é misteriosa. Então Paulo havia escrito para os Colossenses que ele tinha se alegrado de ver aqueles irmãos que estavam buscando. Então eles estavam tratando de conhecer o mistério que estava oculto desde séculos passados, durante as gerações, mas agora tinha sido manifesto aos santos. Este mistério é porque eles não tinham o Espírito Santo como um dom de Deus, portanto não conheciam o seu estado interior. Viviam pela lei, e a lei dava para eles direitos e deveres, obrigações, com respeito à vida terrena, mas dentro carregava o ódio, a inveja, a impureza, a malícia, a cobiça. Não tinham amor, mas tinham a lei que os protegia. Mas agora então, este mistério que foi revelado, que é Cristo, o Filho de Deus, então agora foi manifesto aos santos, que faz agora então, irmãos, este mistério por Jesus Cristo, conhecer quais as riquezas da glória que este mistério de Cristo traz para nós. Que mistério é este? É Jesus Cristo que é a nossa esperança. E Paulo anunciava Jesus Cristo, que nós anunciamos também, para que todos aqueles que o recebessem pudessem se aperfeiçoar nele. Então o mistério é este, irmãos, que estamos cheios de defeitos, mas vindo aqui ouvir a palavra de Deus, o Senhor quer desfazer os nossos defeitos e colocar em nós as suas qualidades, queridos. Ah, se o mundo soubesse disso, esta casa de oração, ou melhor, este salão estaria lotado. As congregações estariam cheias agora, se o mundo soubesse desta necessidade. Mas a nós, o punhado que está aqui, e um punhado que estiver ouvindo por aí, saibamos que para nós foi revelado este mistério que é Cristo, e estamos aqui para sermos aperfeiçoados nele, queridos. E Paulo, então, irmãos, ele dizia que ele combatia com a eficácia, que o poder do Espírito Santo estava nele, um poder muito forte. E ele queria que o combate que ele tinha por nós, que agora estamos aqui, que tenha um resultado, que sejam para que os nossos corações sejam consolados. Quem é que não quer consolação? Será que tem alguém aqui que não precisa ser consolado pelo Senhor? Se não precisa, porque já está consolado com as coisas desta vida, não é? Consolado pelo salário, pela saúde, pela família. Tem muita gente, não, eu dou graças a Deus pela família que eu tenho, pelos filhos saudáveis que eu tenho, pelo meu casamento, pelo meu emprego, pela roupa. Louvado seja Deus. Mas tem muita gente que não ama a Deus, que não respeita ao Senhor, que também tem boa família, tem bom salário, tem boa saúde, não é? Vive bem com todo mundo, mas não teme a Deus. Então não é isto. O que o Senhor quer ouvir de nós é que nós possamos dar-lhe graças, porque agora Jesus Cristo se revelou a nós, habita em nós, nos justifica dos nossos erros e nos aperfeiçoa nele, fazendo com que em nós cresça a sua imagem. Irmãos, a imagem que aparece em alguma coisa sempre é por projeção.
não é assim? Uma fotocópia de um documento, não é por projeção? A pessoa pega, põe o documento numa máquina e o papel que estava branquinho, sem nada, ele sai revelado exatamente o que está naquele documento. Uma fotografia, pega um papel branco, coloca na máquina da fotocópia, vira do outro lado, ela sai com a imagem tal qual, da mesma cor, igualzinha, até confunde com o original. Por quê? Porque é uma projeção perfeita. Por que aconteceu isto? Porque este papel, que primeiro tinha que ser branco, porque se fosse um papel escuro, sujo, a imagem não se projetaria nele. Se pegar um papel e pôr numa máquina para fazer uma fotocópia, um papel branquinho, uma folha de papel ofício, e pintar, sujar bem ela e põe ali, sai do outro lado suja, ou mais suja ainda. Não tem imagem projetada. Mas se pegar um papel assim, dessa cor, branquinho, limpo, lavado, põe ali, quando sai do outro lado, tal qual é a imagem original, projetou aqui. E o Senhor, para projetar a imagem de Cristo em nós, primeiro nos lavou, nos branqueou, nos purificou. Glória ao nome do Senhor. Agora estamos passando, irmãos, numa máquina chamada graça de Jesus Cristo. Cada dia que passa, a nossa vida, que é um papel branco, anda um pedacinho, e um pedacinho da imagem, que é Cristo, que está sendo sobre nós, vai se projetando. Quanto mais dias vão passando, mais a imagem de Cristo vai aparecendo nesta folha branca, que é a nossa vida, que foi lavada no sangue do Cordeiro Imaculado. Mas o que o inimigo faz, irmão? Ele sabe que na graça do Filho de Deus, quem passar por ela, vai receber a imagem do Senhor Jesus. Então ele fala, eu vou sujar esse papel. Porque se eu sujá-lo, a imagem, mesmo projetada, não vai ser perfeita. Então, qual é o trabalho da palavra de Deus nesta graça bendita? É não deixar que a sujeira apareça na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. E para que isto aconteça, é preciso que nós recebamos a palavra de Deus e a aceitemos em nós. Como disse Abacuque na sua oração, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quem ouve a palavra e teme, a palavra vem, irmão, sujeirinha que o inimigo joga, ela vai puxando para fora e vai deixando entrar somente o que está branco, o que está limpo. Vós já fostes lavados e purificados com o sangue do concerto eterno. E a palavra de Deus vem para expurgar, para afastar da nossa vida o que impede a projeção da imagem de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. E hoje estamos aqui. A palavra está sendo enviada, porque se alguém está aqui e por causa da falta das qualidades de Deus na sua vida, o inimigo joga uma sujeirinha da cobiça, uma sujeirinha da mentira, do engano, do ódio, da inveja, do ciúme, e vai jogando. E chega agora de avançar esta folha branca da tua vida, sob a imagem de Cristo projetada. Não dá para revelar porque a sujeira não deixa. O Senhor para um pouquinho o curso da tua vida para te fazer uma limpeza nesta manhã. Na tua comunhão, receba agora a palavra, o sabão do lavandeiro, que te lava a consciência,
lava a tua mente, lava a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando há momentos que estamos reunidos, em que o Senhor, para revelar a sua imagem, Ele chega mais perto, não é? Porque tem detalhe, irmãos, mais de maior perfeição e mais precisão, que a imagem, ela precisa estar mais cerca daquele papel que está recebendo, e demora um pouquinho mais. É quando a presença de Deus nos toma, os ouvintes recebem o calor do Espírito Santo e o coração ferve. Então Davi falou assim: o meu coração ferve com palavras boas. Será que está fervendo o coração de alguém nesta manhã? Se não estiver, ou parou o processo da revelação de Cristo na tua vida, ou tem sujeira aí. Mas vamos ficar mais em comunhão? Quem sabe, irmãos? Porque o difícil foi chegar aqui, não é? Não foi fácil vir aqui hoje, mas já estamos aqui. O que é que te falta para que o Senhor te purifique agora? E que a sua presença chegue um pouquinho mais perto, e que a imagem de Jesus Cristo se projete na tua vida. O que falta, irmão? Falta que esqueças de um pouquinho da tua vida? Olha o que está escrito no Salmos 45. Ouve, filha, e esqueça da casa do teu pai. Quem é a filha? A filha está aqui hoje reunida. Era a figura de Rebeca quando o servo de Abraão foi buscá-la para trazê-la e casar com o seu filho Isaque. E ela ia sair, mas tinha que deixar a casa do pai e a família. Então, ela fazendo referência àquele detalhe: filha, esquece a casa do teu pai agora, hein? Porque ele vai sair daqui desta terra e vai lá na terra onde habita Isaque, é o teu marido que te espera. Então esquece daqui. Vamos esquecer um pouquinho do mundo, irmãos. Vamos esquecer um pouquinho dos cuidados desta vida. Vamos esquecer um pouquinho das nossas paixões. Se isto acontecer, a presença de Deus tomará o coração daquele que se ligar a Ele, e a imagem de Jesus Cristo será projetada na tua vida nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Imagine, irmãos, quando o Senhor vem buscar a pessoa, chegou a hora de levar. É como aquele que não tem tempo de esperar e a máquina está demorando. Então o que ele faz? Ele levanta o rolo, puxa o papel e leva embora. Mas não, você vai levar assim? Vou. Mas não projetou tudo? Mas também não posso esperar mais. Venceu o tempo. Quanta gente que quando o Senhor vem buscar, a imagem ainda não foi projetada. Porque tinha sujeira, tinha que limpar e não deu tempo. Olha, irmãos, nunca ouvi uma palavra deste jeito. Santo é o Senhor. Bem-aventurado quem receber agora o temor do Senhor e dizer: Senhor, limpa-me, purifica-me e revele em mim os mistérios desta graça. E que mistério é este, irmão? Está escrito aqui: Jesus Cristo, o Filho de Deus em nós. Quando Ele se revela em nós, vai embora o ódio, a maldade, a inveja, a confusão, contenda, desaparece.
Marido e mulher que vivem se contendendo, brigando, se ofendendo, se maltratando. Quando a imagem de Jesus Cristo chega e o Senhor limpa os defeitos, a sujeira, e passa a imagem, pronto, foi embora a contenda, foi embora a diferença, foi embora a tristeza, foi embora o ódio, foi embora a violência. Por quê? Porque o Senhor limpou. Olha, irmão, se houvesse comunhão nesta manhã, o Senhor faria uma grande limpeza. Mas aqui está a palavra. Quem precisar que a tua vida seja limpa, purificada, e que a imagem de Jesus Cristo apareça, o Senhor vai te dizer quais os resultados. Os resultados serão estes: que quando alguém te ver, não vai te ver como irmão fulano, irmão Beltrano, vai te ver como uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando o teu adversário te olhar, não vai te ver uma mulher cheia de defeito, cheia de imperfeições, um homem cheio de maldade, cheio de coisas que desagradam a Deus. Não, ele vai te olhar e ver uma folha branca, limpa, sem defeito, sem com que estender o dedo e te acusar. Glória ao nome do Senhor. Então ouve, irmãos, um sumo sacerdote que deixou que o inimigo o sujasse, respingou, sujou as suas vestes, e quando ele olhava para si, ele via a veste que era limpa, estava suja. Apareceu então o adversário maligno e chegou e apontava o dedo para ele: olha aí a tua sujeira, olha aí a mancha que está na tua roupa. O que fez o Senhor? Enviou seu anjo e disse: vai lá, repreenda o adversário e manda ele sair da vida do meu servo, e troque a sua roupa e põe uma mitra nova limpa na sua cabeça. Será que o Senhor não pode fazer isto hoje? Quem estiver aqui, tem mancha na tua roupa, tem mancha no teu vestido, o Senhor repreende o teu acusador. Te dá uma roupa limpa e coloca na tua cabeça uma mitra, para dizer que tu és um homem de Deus e uma mulher de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nosso eterno Deus, bondoso Pai, graça te damos, Senhor Deus, por nesta manhã ter nos preparado este santo culto, onde a tua presença não faltou, guia do teu Espírito Santo, virtude, a fé, a luz, a direção com que nós, Senhor, elevamos a Ti a nossa adoração. Aleluia. Agradecemos pelo hino que cantamos, uma boa comunhão, Senhor. Tu visitavas os nossos corações quando louvamos a Ti. Na oração que foi recebida no céu, Senhor, glória a Deus. Merecimento não temos, mas não temos outro Deus a não ser a Ti para nos socorrer. E a necessidade chegou em Tuas mãos santa e poderosa. Te agradecemos, Deus, pelos conselhos, Senhor. Aparta-nos, Senhor, daquilo que não agrada a Ti. Sim, Senhor. Faça-nos praticar
a tua doutrina santa para o nosso bem e salvação. Graça te damos maiormente esta palavra que limpou, lavou, purificou, santificou, nos consagrou. Mais uma vez, Senhor, vamos voltar daqui limpo. Aleluia. Porque nos lavaste, Senhor. O teu Espírito está em nós e trabalhou em nós esta manhã. Graça te damos, Senhor, por este culto santo, a boa presidência, todos que colaboraram, Senhor. Agora nós vamos voltar contente, em paz, abençoado por esta palavra, Senhor. Onde foi ouvida a tua palavra, ela vai fazer obras, porque a tua palavra vem e faz aquilo que apraz aos teus olhos e não tornará para ti vazia. Aleluia. Graças te damos por tudo, ó Deus. Perdoa mais uma vez as nossas imperfeições. Recebe o nosso agradecimento no nome de Jesus, o teu santo Filho, que intercede por nós e na glória vive por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Deus seja louvado. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Queridos irmãos, querida Irmandade, este salmo, irmãos, foi escrito no tempo ainda da nação judaica, que tinha sido levada, os judeus levados cativos para a Babilônia, mas depois de 70 anos, por promessa de Deus, voltaram para as terras de Israel. As outras tribos que formavam a nação chamada de Israel, que tinha por capital Samaria, e depois, mais tarde, se tornaram os samaritanos, também foram levados cativos para a Assíria e nunca voltaram, ou em parte alguns remanescentes, e formaram nos dias de Cristo, séculos mais tarde, os samaritanos. Mas as tribos que formaram o povo judaico, a nação de Judá, que foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim,
a tribo dos levitas, irmãos, formaram essa nova nação, e a capital era Jerusalém. E pelos judeus, o plano de Deus da vinda de Cristo se concretizou nos séculos que passaram até que Cristo nascesse em Belém. Mas também a nação judaica, o povo judeu, acabou sendo levado para o cativeiro. E quem levou foi Nebuzaradão, o general de Nabucodonosor. Mas tinha um tempo determinado por Deus. E o tempo de Deus, irmão, é diferente do nosso tempo. E passou-se 70 anos, mas chegou o tempo do retorno. Chegou o tempo de acabar o cativeiro. E nesta tarde, o Senhor manda esta palavra. A dor vem para todos os habitantes da terra, irmão. O momento da lágrima, da dificuldade, tem os momentos de alegria. Mas tem muito tempo também, irmão, de provações, de dores, de preocupações. E isto faz parte da purificação da nossa alma, para a nossa própria salvação. E às vezes até algum cativeiro, irmão, cativeiro de ideias que não sai da nossa mente, de alguma dificuldade, seja por causa da saúde, por causa da parte econômica, tudo isto vem, mas tem um tempo determinado por Deus. E o tempo, irmão, de acabar a dor, a lágrima e a dificuldade também chega. E o salmista, já não mais Davi, o Asaf, os de outros salmos, mas aqui um salmista um pouco mais tarde, nos séculos, irmão, entre o tempo de Davi e a vinda de Cristo nascendo lá em Belém, irmãos, escreveu: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, veja, irmão, como está escrito aqui, ele está lembrando, aí ele se inclui agora no restante da frase: estávamos como os que sonham, de modo que, certamente, ele era um jovem quando voltaram, e agora como um salmista, um homem de Deus, que pôs no pergaminho, irmão, para ficar este salmo pelo Espírito Santo, ele dizia: nós estávamos nesta volta como os que sonham. E nesta noite, nesta tarde, está aqui a palavra. Quem sabe algum irmão, alguma irmã, tem muitos testemunhos para contar, mas que ouviu e que o Senhor fez com outro. Saiba que você vai ter obra para contar também. Glória ao nome do Senhor. Obra que o Senhor fará contigo, na tua casa e na tua família. Então ele dizia: olha, parecia sonho, porque no sonho, irmão, tudo é possível. No sonho o pobre fica rico, o faminto tem mesa farta no sonho. Tem sonho que a gente sonha até voando. O sonho, tudo é possível. E o teu sonho vai se realizar. Glória ao nome do Senhor. Eles estavam como quem sonha. Ele dizia: a nossa boca se enchia de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, pelas nações por onde eles passavam, voltando para Sião, irmão, as nações falavam: olha, o Deus deles, o Deus de Israel, fez grande obra com eles. Eles estão contentes. E eles respondiam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Irmãos,
Eu esperava, e Deus é sabedor disso de todo o meu coração e alma. E Deus se usasse dos servos que aí estão, com muito mais especialidade, irmão. Mas o que o Senhor manda é isto: glória ao nome do Senhor. Alguma lágrima vai se transformar em riso, algum choro vai se transformar em cântico de alegria, porque o Senhor vai fazer retornar. E eles diziam: olha, certamente grandes obras Deus fez para eles. E eles diziam: grandes obras, sim, grandes coisas o Senhor nos fez, pois livrou, pois o Senhor abriu as portas, o Senhor trouxe de volta, o Senhor tornou a dar. E o Senhor vai fazer isto contigo, irmão, irmã. E quem pediu a palavra, tome a palavra por fé, ela vai ter cumprimento na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Nesta altura que o salmista escrevia, quem sabe já de cabelos brancos, irmãos, e quem sabe na velhice, outras provas passavam lá em Jerusalém. Era momento de alguma preocupação, porque tudo é cíclico, irmão. Tudo é como uma roda gigante. Ora está em cima, ora está no meio, ora está embaixo. Mas depois o ciclo se repete. E o ciclo da aprovação também se repete. E neste momento da escrita deste salmo, eles estavam em alguma prova. Ou algum inimigo que se levantou, ou alguma situação que se apresentou. E o salmista, entendendo isto, e entendendo esta periodicidade, e esta situação cíclica, de alegria, de pranto, de dificuldade e de satisfação, de preocupação e de alegria, ele disse: Senhor, agora, faça-nos regressar outra vez do cativeiro. Quem sabe algum inimigo à porta, quem sabe alguma ameaça nova. Faça, Senhor, como as correntes do sul. E estas correntes do sul, irmão, quem está em Jerusalém, a parte sul, que vai sair de Israel, que vai sair lá no Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, tem que passar por uma região de deserto, é o deserto de Negev. E ali no deserto, irmão, existem estas correntes ou torrentes que anualmente, no período de derretimento de neve das altas montanhas, ou alguma chuva longe do deserto, ali não chove, mas as torrentes, ou estas correntes, no derretimento da neve, na chuva, nas cabeceiras, vêm para desaguar lá em Acaba, no Mar Vermelho. E vem aquelas torrentes de água, levanta até poeira, irmão, parece uma contradição, a água levanta a poeira, mas a correnteza forte faz com que levante poeira, e inunda, e enche, e o deserto se torna terra fértil, floresce, aparece o verde, aparece o colorido das flores, aparecem as borboletas, a vida volta no deserto, glória ao nome do Senhor. E o salmista, irmão, veio na mente dele: esta vida nossa, ela é cíclica.
ora tristeza, ora alegria, ora pranto, ora um cântico de vitória. Glória ao nome do Senhor. Irmão, a torrente de alegria voltará na tua vida, as correntes do sul voltarão, e aquilo que está como uma terra seca transformará em terra fértil, e onde parece que só tem pedra e areia seca, a flor aparecerá, o perfume surgirá e o nome do Senhor será glorificado. E ele então disse, uma profecia: os que semeiam em lágrimas colherão, cegarão a cega da colheita com alegria. E quem anda levando a preciosa semente, andando onde foi trilhado, aberto o risco para semear o trigo, a cevada, outra planta da época, irmão. Então, às vezes vem a dúvida, como estava a dúvida, irmãos, com Gideão, malhando trigo. Será que como ainda? Será que o inimigo não chega primeiro? São as dúvidas do ser humano, irmão. Às vezes o trabalho do plantio ou do fazer fica pensando, será que eu vou colher? Será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Então está aqui a palavra. Ainda que na semeadura alguém está passando luta, lágrima e dor, continua marchando, irmão. Tenha contigo a preciosa semente. Trilha nesta graça com a palavra no teu coração. A palavra frutificará. Aquilo que você está fazendo ou pretendendo fazer, faça, mesmo com dificuldade, mesmo com alguma lágrima, porque está aqui a palavra. Quem semeia andando e chorando, voltará, sem dúvida. Se alguém está com dúvida, olha aqui a palavra. Voltará, sem dúvida, com alegria para a colheita. Irmão, irmã, todos nós que estamos ouvindo esta palavra, irmão, que vem do céu, glória ao nome do Senhor. Creia, o Senhor viu a tua dor, o teu pranto, a tua lágrima, mas conhece o teu coração como um bornal que está repleto de uma semente santa, de uma boa intenção, de amor. Continua semeando, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, as torrentes das águas vivas estão vindo, glória ao nome do Senhor, e vai florescer, e você vai colher, e por onde você passou em lágrimas, você vai voltar com alegria. Será que é comigo, irmã? É contigo, sem dúvida. Será que é contigo, irmão? É contigo, sem dúvida. É a palavra, Deus seja louvado. Vamos unidos agradecer a Deus. Bom, Cláudio, determina alguém aí. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus,
No nome de Jesus Cristo, teu Filho, os nossos joelhos se voltam a dobrar na tua presença, rendendo graça pela esta rica oportunidade de nós estarmos na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome. Te damos graças, Senhor, pela preparação, Senhor, pela visitação do teu Santo e Bom Espírito junto de nós, nos cantados hinos, na oração que foi elevada ao céu, Senhor. Por certo, Senhor, tu escutou e mandou para nós, Senhor, um recado, Senhor, uma palavra, como naquele dia, Senhor, teu povo estava passando por provas, um choro, tristeza, mas tu mandou, Senhor, bendito o teu nome, a alegria, informou para ele que ia aparecer alegria, ia voltar o contentamento, ia voltar a benção tua. Senhor, quantos, Senhor, que estão passando como se estivesse no deserto, mas essa palavra ela veio para florescer, essa palavra veio para dar vida, para dar alegria no meio do teu povo. Que essa palavra se cumpra aonde estiver dos teus filhos, das tuas filhas, em que lugar deste mundo, Senhor amado, se sentindo como no deserto, tu possa chegar lá, e esses rios, Senhor, que desce do céu, Senhor, bendito o teu nome, cumpra na vida do teu povo. Graça te damos por tudo, agradecemos a ti, Senhor, pela boa comunhão, pela libertação, pela condição, pela alegria de espírito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Livra, Senhor, nós de pecar e errar na tua presença. Guarda a nossa alma, bendito o teu nome na tua presença. Graça te damos por tudo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito e eterno. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus seja louvado.